Olá, caro internauta que acompanha as notícias no site reporterdiario.com.br, que acompanha os vídeos do RDTV. Nós damos continuidade à série de entrevistas com os candidatos nestas eleições 2014. Nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do Repórter Diário o candidato Walter Cilione, do PRTB, que quer ser governador de São Paulo, candidato a governador do estado de São Paulo. Olá, candidato, como vai? Tudo bem? Bem-vindo ao Repórter Diário. Obrigado ao Repórter Diário, obrigado à nossa cidade, que tem recebido muito bem, ao nosso candidato aqui ao Senado, que é o Flacker, e essa amistosa recepção que tem com relação à eleição, que é esse momento democrático. Bom, candidato, vários problemas aí no estado de São Paulo a serem resolvidos, vários desafios nesse estado que é o mais importante do país. Um dos assuntos que tem sido mais discutidos nos últimos meses é a crise hídrica do estado de São Paulo, A gente tem sofrido uma crise muito grande, principalmente nos bairros da região metropolitana. Caso o senhor seja eleito, que tipo de ação o senhor vai adotar no curto prazo e no longo prazo para tentar resolver ou pelo menos minimizar os efeitos dessa crise de abastecimento do estado de São Paulo? Foi bom você diferenciar, porque a curto prazo é uma crise mesmo generalizada, Essa situação hoje, ela não vai resolver agora, O que pode se fazer é ter uma conscientização maior, O Estado tem uma população que está agregando a isso, as condições são péssimas e os reservatórios já estão aí abaixo do limite. Isso é importantíssimo hoje, o cidadão ter consciência, Para que isso funcione, dentro do nosso governo, a gente vai manter essa consciência com uma campanha preventiva para que isso aconteça. Agora, a médio e longo prazo, é preciso se ver que essa situação aconteceu por conta da lei dos mananciais, não está aí de uma forma regrada. Ela é de 70, quando foi 80 teve problema com um outro partido que foi o PT, que incentivou a entrada, e hoje você tem a manutenção também da Sabesp, porque desde a época que eu trabalhei também tinha esse problema. Então são vários fatores que precisam ser repensados. Não dá para ser de momento. Você tem que tratar a passos e com isso resolver a situação, mas não é rápido assim, vai se demorar um pouco. O racionamento é uma saída, pelo menos uma saída emergencial, caso o senhor seja eleito. A gente está chegando no verão, A gente espera que chova para reduzir todo esse drama que nós estamos sofrendo, mas há a possibilidade de que a chuva seja até menor também do que outros verões. Caso essa chuva realmente não apareça e essa situação dramática continue, o racionamento é uma opção, pelo menos no primeiro momento? O racionamento é opção, sim, E essa conscientização da população é importantíssima. Não dá para agora largar de mão e achar que a coisa não está acontecendo. É importante também lembrar que tem alguns bairros que também não têm essa crise, então está acontecendo. E esses aqui estão usando mais, estão esquecendo que a população em outros locais tem esse problema. Então você tem que pensar nessa manutenção de consciência do cidadão. Não dá para desvincular qualquer candidato que entrar ao governo, tem que pensar nisso, vai ter que repensar a situação para que o cidadão não tenha esse problema futuro, que vai ter durante uns 6 meses, Trabalhos de manutenção estão sendo feitos agora. Ninguém faz milagre. O governo que aqui está, ele está já trabalhando para que isso no futuro melhore. Mas não tem segredo nessa situação. É regulamentar essa lei que está aí, que tem que ser tratada, a lei dos mananciais, tem que ser visto isso, e depois para frente, manutenção com a conscientização. Isso não tem segredo. Para finalizar essa questão de abastecimento, a gente sabe que a perda de água no estado de São Paulo é muito grande, Inclusive, o Instituto Trata Brasil divulgou recentemente um estudo, sobre saneamento, que mostrou que há cidades do estado onde a perda chega a 40%, quase 50%, Quase metade da água que deveria chegar às casas não chega, porque se perde no meio do caminho. O senhor se compromete a fazer esse tipo de investimento, porque há quem diga que o saneamento nunca é prioridade de nenhum candidato, nenhum governante, porque não aparece, porque não dá voto. O senhor, caso seja eleito, vai investir para reduzir essas perdas? Tudo que da manutenção, serviço básico, sempre fica um pouco de lado nessa discussão. Mas como foi eminente, a gente tem que lembrar que água é bem da humanidade. O que tem acontecido, inclusive aqui na região? Você tem uma empresa terceirizada que compra esta água da Sabesp e tem usado essa água mais pura para até a indústria. Isso tem que ser repensado. Então, isso quem trabalha na Sabesp sabe que você usa do 100% da água, aos 50% da saída não acontece. Vou exemplificar, você não usa metade da água e sai ela inteira
em esgoto. Isso não acontece. Há uma sobra disso. Essa sobra precisa ser repensada, né? Você tem que repensar na manutenção do dinheiro e na manutenção do reuso da água, né? E não tem segredo essa situação da água. Essa situação da água tem que ser com campanhas, tem que ser... A Sabesp já faz, que é a manutenção da rede. Isso é feito há 20 anos. Não é que está acontecendo agora. Há 20 anos a Sabesp trata da manutenção. Cano quebrou lá na ponta, a água não chega até aqui. Isso é feito todo dia. Isso todo dia é feito. Então, isso tem que ser aprimorado com investimento. É por isso que a gente trata com a questão do banco. O banco vai trazer investimento para a manutenção. E vamos rever a questão dos mananciais. A gente sempre bate nisso. Candidato, falando um pouquinho de educação, qual a sua avaliação sobre o sistema de progressão continuada que já há alguns anos existe no estado de São Paulo? Eu andei conversando com alguns professores e no começo a questão da progressão era para manter o aluno na sala de aula, né? Porque é difícil você manter um aluno numa situação que ele sai de casa a estudar na escola. Isso um tempo para cá já não funcionou porque tirou aí o professor da tarefa dele, que é poder avaliar o aluno, o cidadão, para que ele chegue no futuro. Hoje eu acredito que a progressão não seja um bom caminho, né? Nós temos que tratar do aluno, dessa criança, esse futuro cidadão, a que ele fique na escola o dia todo, né? Que isso todo o candidato tem falado, mas nós abrimos essa questão, né? O aluno dentro da escola faz seu esporte, faz a sua tarefa, come, né? Tem as noções de cidadania, à tarde trabalha, mas para que isso seja concretizado, e todo mundo tem falado, nós precisamos ter a manutenção do professor com uma melhoria salarial, porque hoje nós temos no estado 200 mil professores, e principalmente quando você fala de criança o dia todo na escola, o importante é saber que a escola vai ter que ter uma outra sede, tem que ter mais escola, porque são várias turmas. Não adianta falar da progressão se você não tiver o local onde o aluno possa estudar, e uma escola só não vai comportar todas as séries que ali estão, né? E é importante aqui na sua cidade, porque nós temos a escola base com o maior número de crianças. Ela é diferente de outras cidades. Então, aqui a gente tem que visar para o futuro, né? Tem mais criança. Então, aqui cabe bastante trabalhar dessa forma. Você trabalhando bem o cidadão vai propiciar que o futuro ele tenha a melhor condição, trabalho, um futuro melhor. Agora, transformar as escolas todas em período integral vai exigir um custo, evidentemente, né? Mais professores, mais estrutura. Já é possível se ter uma ideia, você já fez uma conta aí de quanto custaria para que todas as escolas... não seria muito caro? O Estado tem condições de fazer com que todas as escolas estaduais sejam em período integral? Você sabe que quando a gente fala de problemas, a gente fala de educação, segurança pública, né? Sempre vem nessa linha. A pasta da educação é 27 bilhões anuais. E a maioria é o quê? Estrutura, e a maioria desse dinheiro é salário, né? Evidentemente tem que ser repensado isso, né? Mas tem condições sim, o professor está aí para trabalhar. Hoje tem professor de várias classes, a primeira classe ganha menos, a segunda ganha um pouco mais, e na final o professor está ganhando no estado de São Paulo 3.000 e poucos reais, 3.500. Não, tem que ser repensado isso. Por isso que na nossa proposta você tem essa sobra de dinheiro quando a gente fala em dívida com o governo federal, porque hoje nós temos um orçamento inteiro, noção de número, tá? Mais ou menos 165 bilhões de reais, né? Se você consegue, com um banco próprio, trabalhar isso, você consegue fazer sobra nas secretarias. O governo estadual paga ao governo federal 1 bilhão e 700 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. Se a gente consegue ter um outro enquadramento, se consegue diminuir esse valor, você consegue investir numa Secretaria da Educação, numa Secretaria da Segurança, e aí você consegue trabalhar, comprar prédios novos, trabalhar mais a educação, trabalhar mais o salário, a segurança pública. É assim que funciona. Aproveitando que o senhor citou a segurança pública, outro problema que está sendo muito discutido na área de segurança, entre os vários, é a questão da investigação. A gente sabe que é um problema não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, que a investigação ela não é efetiva, né? O número de casos que acontecem em comparação com os casos que são resolvidos, a diferença é muito grande, né? A grande maioria dos casos não é investigado, não é resolvido. O que fazer para que a Polícia Civil trabalhe de uma forma mais efetiva e que os crimes sejam realmente punidos, né? Sejam investigados, descobertos e os criminosos punidos efetivamente? Eu agradeço essa pergunta porque a gente vem estudando muito isso de uma casa que eu venho,
que é a Comissão de Segurança Pública, que é lá na OAB. Né? O que tem hoje no estado de São Paulo? Polícia tem. Né? Você tem 100 mil policiais militares que fazem o trabalho ostensivo, dividido em 26 pelotões, com 9 agrupamentos que são os principais. Isso é importante saber. O policial está na rua, o policial está fazendo o trabalho dele e tem um salário não tão condizente àquilo que ele faz. Né? Agora, o policial civil, o que ele faz? O trabalho judiciário. Está na Constituição. Ele está abarrotado, porque dentro da delegacia dele não tem estrutura para trabalhar. Então, por que a gente sente que não se resolve a situação? O policial militar vai lá, faz a prisão, caminha a delegacia, o que acontece na hora do inquérito, o delegado está lá para trabalhar, resolver os casos, mas também tem que, às vezes, desmembrar, fazer o trabalho da outra polícia. Isso tem que ser revisto. A Constituição fala o seguinte: policial militar é trabalho extensivo, policial civil ajuda o judiciário. E é assim que tem que ser trabalhado. No nosso governo, a gente vai fazer com que a Constituição seja feita. O policial civil no estado de São Paulo tem 30 mil. Tá bom? Tem que botar na delegacia esse policial para trabalhar. E aí você faz o quê? Temos proposta também. Antigamente, você tinha a parceria junto ao advogado, ao OAB, para poder ajudar na tramitação do inquérito, a que ele caminhasse depois para o fórum, para o magistrado poder trabalhar também, né? Ter provas para que esse marginal seja e fique dentro da cadeia. É assim que tem que trabalhar. A gente pode trabalhar com essas entidades coligadas para poder agilizar a resolução dos processos, dos inquéritos, que sejam processos e, por fim, botar este cidadão que cometeu o crime na cadeia. E aí você começa a fazer o sistema funcionar por etapa, passo a passo. Né? Agora, dizer só que o policial não faz policiamento, dizer que a polícia civil, a polícia militar é truculenta porque ela realiza o trabalho, está errado. O sujeito ganha não muito, porque é o menor salário que tem na federação, bota o peito à bala e depois ainda é criticado. Isso está errado, a gente tem que repensar nisso. Qual o seu posicionamento a respeito dos crimes cometidos por menores? Porque há várias propostas encaminhadas. Há quem defenda uma redução de maioridade penal, há quem defenda não uma redução de maioridade, mas que o menor fique mais tempo internado, e também há quem defenda que não tenha mudança nenhuma. Qual o seu posicionamento sobre isso? Você tirar a nossa infância das ruas, né? Já está tirando muito da juventude hoje do nosso país, no mínimo temerário, né? Porque com essa agilização, com a globalização, muito se perdeu do que seria a melhor fase da nossa vida, que é a nossa infância. Aí você culpa isso depois a um sistema que não está funcionando muito bem, mas começa a funcionar muito bem em casa. Né? Você bota o seu filho já para trabalhar cedo, às vezes não bota ele na escola, por isso a gente fala de educação. Né? A questão da redução é muito discutida no país, eu não vejo ela como a resolução, porque ela pega no final a mesma coisa da água. Não, a gente vai lá no final e resolve. Isso já é constatado aqui em outros países, que o ser humano, depois que cometeu o crime, ele já não pensa se é o primeiro, o segundo, o terceiro. Isso não vai resolver nada. Você tem que pensar em metodologia para que isso não aconteça. Atacar no final é a mesma coisa que está atacando a água, gente. Você vai culpar a pessoa que não teve um aprimoramento cultural para chegar ali, não é resolução. Então, a gente tem que pensar numa escola com sequência, porque aí a gente não vai ter esta criança cometendo um crime. Isso é principal. Por isso que eu falo, país, Estado, para ir bem, tem que ter o cidadão educado. É essa a sequência. Agora, redução ou não, eu não quero nem tomar partido, porque a gente tem que pensar na nossa casa antes. E aí se trata com educação. Candidato, finalizando a questão de segurança pública, um outro problema a respeito dos presídios. A gente sabe que já há muito tempo o crime organizado consegue agir dentro dos presídios, o que não era, evidentemente, para acontecer. Na sua avaliação, por que isso acontece? Caso seja eleito, como resolver esse problema? Fazer com que o bandido que esteja preso esteja efetivamente preso, que ele não continue comandando um crime de dentro da cadeia. São várias etapas. A própria OAB trabalha muito nisso. Né? De repente, o sujeito que está dentro da cadeia, às vezes ele já tem a pena dele, já pode sair. A questão de você poder voltar para a sociedade é uma coisa muito discutida. Você tem programas para isso? Está difícil, o Estado ainda não tem conseguido chegar nessa excelência. Né? O sujeito entra na cadeia e ele termina saindo pior.
né? Presídio hoje, uma das alternativas que tem na manutenção é a parceria público-privada. É interessante essa parceria, é adequada, e você teria valor financeiro, porque é isso que falta, condição de investimento para poder ajudar esse cidadão a ser reintegrado à sociedade, porque ali ele não vai ser e não vai sair e não vai resolver nada. Então, hoje, uma das saídas que tem é a parceria público-privada. A segunda é você olhar nas questões judiciárias se eles estão sendo bem atendidos. Isso é uma questão de humanidade. E é assim que a gente tem que trabalhar a questão do presídio. É como eu tenho falado, tudo tem a questão financeira e tem a questão do que é mesmo, né? A gente não pode tratar com ideias que não vão ser executadas. Eu vou criar isso, eu vou fazer aquilo, tem que ter método. O Estado inteiro é muito grande e cheio de responsabilidade. Você trata com orçamento e trata com pasta adequada. Não vai diminuir pasta nenhuma, de 26 para 3, 4, 5, e não vai dizer que a gente não trabalha bem. A gente trabalha bem, sim, mas precisa ter os recursos adequados. O Estado hoje tem que pensar nisso. Candidato, transporte público é algo que afeta toda a região metropolitana. Nós estamos no ABC, tem muita gente que utiliza trem, que utiliza metrô, que mora aqui e vai para a capital paulista. O metrô completou, em setembro agora, está completando 40 anos de inauguração, com cerca de 75 quilômetros de extensão. Quantos quilômetros de metrô o governador Walter Silioni vai entregar caso esteja na cadeira do Palácio dos Bandeirantes a partir de janeiro? Transporte é uma situação que o partido, o PRTB, né, mobilidade urbana, discute há 20 anos. Né? Quando se falava lá atrás que o meu presidente do partido, que é candidato a presidente da República, falava do aerotrem, né, que hoje é o monotrilho, eles falavam uma coisa que não vai acontecer. Aconteceu, está aí. Né? O monotrilho é uma realidade. Quando você fala de transporte, tem que falar em integração de tudo. Não dá para se pensar em uma situação só. Não é só o monotrilho, o aerotrem, não é só o metrô, não é só a questão da linha férrea, tem que se integrar tudo, intermodais. Né? Isso o partido tem pensado bem. Né? Agora, ontem eu tive uma reunião com o presidente do metrô. Né? Ele falou que aqui, principalmente aqui nessa região de vocês, ainda tem as linhas férreas. Ele tem até um candidato a estadual que se fala muito nisso. Né? Isso pode ser repensado, né? Porque o comércio dá para trabalhar nessa linha. Né? Você pode ter transporte de passageiro interligado também até com carga, melhora a condição econômica da região. Isso é fato. Né? A outra coisa que é importante entender é que o Estado inteiro trabalha em cima de rodas e carro. São 19 milhões de veículos. Isso não vai mudar agora. Né? Não vai mudar de forma alguma. Você tem que criar estrutura para tudo isso. Então, o monotrilho ou aerotrem é uma boa opção. Agora, também você não vai falar que vai entregar uma coisa que está sendo feita. Você tem que dar nome às pessoas que estão fazendo. O presidente hoje do metrô trabalha muito bem. A obra está indo lá, ela vai até 2018 para a região de vocês, com o monotrilho aqui, né, e com uma estação nova, e depois até 2030 você vai ter uma interligação toda. O candidato que vem aí e fala que vai entregar um trabalho que está sendo feito e mostrar que é dele, não é verdade. É trabalho do presidente que está sendo feito, é um trabalho que vem a tempos. O que a gente tem que fazer é manter a capacidade financeira para que isso aconteça. Isso sim, porque está dentro do provisionamento de verba, está dentro da lei de diretrizes, então o Estado tem que ajudar a gerir. E é aí que eu falo, um banco do nosso Estado ajudaria em todas essas situações. Candidato, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, tem muito assunto ainda para falar. Gostaria que o senhor abordasse qualquer outro assunto que talvez ficou faltando nessa conversa e aproveitasse e falasse com o nosso internauta por que no dia 5 de outubro esse eleitor do ABC deve escolher Walter Silioni como próximo governador de São Paulo. Sabe que a gente é colega e sempre nesse período eu falo para o doutor Ricardo que a pior coisa para mim é pedir voto. Mas eu vou pedir, não é um voto só no candidato. É um voto para renovar, para repensar. É um voto em você. Né? A gente chegou a um momento da política que está ficando difícil. Você não tem muita alternativa. E eu venho cheio de força e vontade, com uma equipe mesmo, para poder trabalhar. E o que a gente não sabe, a gente descobre e vai com certeza fazer. Evidente que a gente não pode criticar. Né? Várias sequências de governo dão vícios. A gente não tem vício, a gente quer trabalhar. O PRTB sempre teve ideias boas, tem gente qualificada, tem o senador Flacker aqui na região que trabalha bem. Né? Tem o Levi Fidelis, que aí de uma forma alternativa botou essas questões do aerotrem. E agora tem o doutor Ricardo, né, que ajudou a fazer nosso plano de governo, mas agora tem o Walter, que está morrendo de vontade de fazer a situação certa, de deixar um bom nome e deixar para os meus filhos, os nossos filhos, um caminho melhor.
É o que eu peço. No próximo dia 5, repense. Vamos inovar um pouco. Vote ali no 28 um pouco de ponta a ponta, que a gente não tem aí parceria com ninguém, não tem coligação com ninguém, vem de peito aberto, alma limpa, sem nenhum vício. Vote lá para o nosso presidente, vote aqui no Estado de São Paulo, 28, que sou eu, e para todos os nossos deputados estaduais e os federais e o nosso senador. É isso que eu tenho a dizer, é uma renovação. E eu quero contar com vocês. Candidato, mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos com Walter Cilioni, candidato do PRTB ao governo de São Paulo. Boa sorte no dia 5 de outubro. Até uma próxima oportunidade. Eu espero contar com vocês e agradeço muito essa liberdade de imprensa que é nata da minha família, né? É nato nós que somos jornalistas, a dar esse momento, né, especial para que a gente possa fazer cidadania. Obrigado a vocês. Obrigado também a você, internauta, que acompanhou esse bate-papo. Continue acompanhando todas as notícias do ABC e os vídeos também da nossa região no site repórterdiario.com.br.